Olá, professor! Nós estamos aqui hoje para compartilhar com você mais um subsídio da nossa lição de jovens, nossa classe de jovens. Hoje a lição é a de número 4, com o tema O relacionamento do cristão com o Estado e com os seus superiores. É muito importante que após o estudo dessa lição, o jovem esteja consciente que a conduta dele como cristão precisa estar livre de pecados. Ele precisa se posicionar diante das autoridades que são a ele impostas, né, de uma forma que agrade ao Senhor, e mostrar também, através da prática, às autoridades que ele é um crente que sabe se relacionar com os seus superiores, né? Então, o seu testemunho. Essa primeira epístola de Pedro, ela é muito prática, né? O cunho dela é totalmente prático. Pedro começa falando sobre a vida cristã, a vida devocional, e agora, nessa altura da sua epístola, no capítulo 2, ele vai falar sobre recomendações para a vida pública, que é o que a nossa lição vem abordar, né? Ele deixa claro que o crente é um peregrino aqui, nessa terra, e claro, a gente entende que nós estamos mesmo aqui só de passagem. Portanto, a questão que fica aqui é como nós vamos viver nesse período que nós aqui estamos. Esse período precisa viver, o crente precisa estar atento e estar se aperfeiçoando para viver em paz e comunhão aqui, né? Porque é isso que nós vamos desfrutar no céu, comunhão e paz. Neste trecho da epístola, ele fala sobre os deveres e as responsabilidades sociais que o cristão precisa ter, independente da forma de governo, seja ele bom ou ruim. E talvez isso pareça um pouco assustador quando nós ouvimos, porque a gente tem a ideia de que quando eu não concordo, eu não preciso me submeter. Ou quando eu não gosto do líder, eu não preciso me submeter. Ou quando eu não gosto do governante, eu não preciso me submeter. E aí Pedro, ele vem de contra isso, né? Então repreendendo amorosamente esses cristãos ali, que eram os destinatários da carta dele, que eles devem sim se submeter e respeitar os governantes, independente se ele é bom ou se ele é mau, né? É claro que na época, no contexto de 1 Pedro, ali para quem ele escreveu a carta, o Império Romano era quem governava, né? E o Império Romano, ele é conhecido pelo slogan Pão e Circo, onde, claro, a pobreza dominava nas ruas, as pessoas eram escravas e muitas vezes elas eram levadas até a arena para divertimento da população, divertimento dos governantes, né? Então, para aquele povo também era muito difícil se submeter a essas autoridades, né? Que cometiam esse tipo de atrocidades e que eram tão negligentes com as necessidades da população. E a roda que fazia o império girar, que fazia o império fluir, era o trabalho escravo, né? E eu acredito que muitos desses irmãos cristãos, eles eram escravos, né? E estavam em situações bem difíceis. Não só 1 Pedro também alerta no tratamento, né, dos escravos com os senhores ou com as autoridades, com as lideranças, como também o apóstolo Paulo, né, vai chamar a atenção dos crentes a esse respeito. E então, é em meio a essa instabilidade do Império Romano, com esse método de escravidão, em que o povo recebe, então, essa carta de Pedro, sugerindo que eles estivessem atentos à conduta deles, né? E que eles deveriam ser diferentes por causa de Cristo, né? Esse é o ponto alto do estudo, né? O porquê ser diferente, o porquê se submeter às autoridades. E o primeiro tópico da lição, que é a conduta exemplar dos peregrinos, onde ele diz que é necessário abster-se das paixões carnais. Nesse tópico, é muito importante que você, professor, explore a luta que existe entre carne e espírito,
que é uma guerra declarada, né? E nós vemos em Romanos 7, Paulo falando a respeito dessa guerra, né? Que quando nós queremos fazer o bem, nós já praticamos o mal, mas quando nós não queremos fazer o mal, aí a gente faz mesmo, né? Então, Paulo fala a respeito dessa luta. E em meio a essa luta, daquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós devemos fazer, vem o texto, a orientação de Pedro, dizendo que nós devemos nos abster das nossas paixões carnais, ou sejam, dos nossos desejos, das nossas vontades, mas que a vontade do Senhor Jesus Cristo venha prevalecer sobre as nossas vidas e que esses desejos que nós temos, né, de fazer a nossa vontade, tudo isso deve estar sujeito a Cristo, né? E aqui, dentro desse contexto de estar submisso, de aprender a lidar com as nossas lideranças, aqui nós precisamos vencer o nosso orgulho, né? A nossa prepotência. Então, tudo isso precisa estar sujeito ao senhorio de Jesus Cristo. E é muito interessante que você converse com os jovens nesse ponto a respeito da importância de nós reconhecermos as nossas fraquezas, de nós reconhecermos os nossos pecados e não só reconhecer, mas também dar nomes a eles, né? E porque quando a gente assim o faz, a gente abre a porta para que o Espírito Santo trabalhe em nós, né, e esteja a transformar o nosso homem interior, mas que também isso aflore nas nossas atitudes, né, na nossa conduta. O segundo tópico da lição, ele coloca como a abstinência, né, ele diz que a abstinência é uma virtude, e a abstinência é algo que deve ser praticada. Na mente do jovem, às vezes, paixões carnais sempre vai aludir aquilo que tem cunho sexual, né? Mas aqui a gente precisa expandir que são tudo, paixões carnais é tudo aquilo que seduz o homem, ou seja, tudo aquilo que tira o homem do centro da vontade de Cristo, tudo aquilo que exerce domínio sobre o homem. Então, outras coisas também podem exercer o domínio sobre o homem. Por exemplo, o excesso de alimentação, o gastar compulsivo, a insubordinação, como o que a lição está falando, né? Mas também redes sociais, jogos, todas essas coisas que nos tiram do centro da vontade de Deus e que tomam um espaço na nossa vida, né? São carnais, e são as paixões carnais que o texto vai falar. Então você pode pedir para eles te ajudar, né? O que eles entendem como paixões carnais e dar nome, podes usar um quadro, colocar lá o que eles estão falando para que eles se sintam também participativos disso, né? Para que também fique bem claro para eles o que é. E sempre que há uma conversação na aula, isso acaba sendo produtivo, né? Então, tudo aquilo que nos domina e toma o lugar primário de Cristo na nossa vida, a gente precisa se abster. E aí é aí onde entra o jejum, né? A nossa disciplina espiritual. Porque o jejum, ele tem o objetivo de não só nos privar disso que está nos dominando, mas ao mesmo tempo que nos priva, fortalece o nosso espírito, né? Fortalece aquilo que está no nosso interior. E o terceiro tópico da lição ali é o exemplo de conduta, o terceiro tópico dentro do ponto 1. O exemplo da conduta, né, então desse peregrino ou desse cristão. Nesse ponto, professor, você pode explorar a dificuldade que nós temos de sermos o exemplo fora da igreja, né? E na verdade é fora do contexto da igreja que nós seremos testados a respeito daquilo que nós aprendemos dentro da igreja, né? Porque é muito fácil nós sermos crente aqui dentro, onde todo mundo é crente, né? Mas lá fora é onde nós vamos realmente ser testados no nosso domínio próprio, na nossa paciência, na nossa longanimidade, na nossa bondade, no nosso amor, no nosso serviço ao próximo. Então isso também você pode estar conversando com eles, se eles têm dificuldade, se eles não têm dificuldade, ou é de boa ou não é de boa,
né, para que eles também possam estar compartilhando. Neste contexto da época ali onde os cristãos que receberam esta carta viviam, eles eram acusados injustamente de alguns delitos, né? E, na verdade, essas pessoas que acusavam eles não conheciam a fé que eles professavam. Para você ter uma noção, muitas vezes os cristãos eram acusados de serem canibais, porque praticavam a ceia do Senhor, que representava a carne e o sangue, né, de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. Então, quem estava fora do contexto não entendia o significado, né, que ali era um símbolo, mas não era exatamente a carne e o sangue. Então eles eram acusados injustamente de serem canibais. Eles eram também acusados de traição, porque eles diziam que o rei da vida deles era o Senhor Jesus Cristo. Eles só seriam leais a Jesus Cristo. E é claro que se tem um povo dizendo que vão ser leais a outro rei, a outro imperador, o imperador vai ficar preocupado, né? Quem é que está querendo tomar o lugar dele? Então os cristãos também eram acusados de serem suspeitos de traição. Eles também eram acusados de serem adúlteros, porque eles pregavam o amor mútuo, o amor ao próximo, e isso, para quem estava fora do contexto, também não era entendível, não ficava claro que amor é esse, que tipo de amor é esse, né? Então, Pedro dá o direcionamento para eles, o aconselhamento, né? Que eles deveriam se manter fiéis na verdade, para que ao final de tudo a verdade prevaleceria, né? Então, eles deveriam estar prontos a falar a respeito da fé que eles tinham e que eles não deveriam revidar ou sair em rebeldia, né? Mas que eles deveriam permanecer fiéis. E aí é claro que você pode conversar com os jovens dentro desse tópico, no exemplo da conduta, quais as situações que eles se sentem desafiados a muitas vezes ficar mais quietos, ficar na deles, né? Porque existem situações muitas vezes que nós estamos que a nossa vontade é ficar batendo boca, é ficar discutindo, e muitas vezes a gente faz isso, né? Mas aqui no contexto da carta de 1 Pedro, nós entendemos que existem situações em que nós devemos ficar calados, quietos. Então você pode entrar nessa discussão com eles, quais as situações em que eles sentem dificuldades como cristãos de estar agindo fora do contexto cristão, ou seja, no trabalho, na faculdade, no contexto secular, né? Que assim a gente pode chamar. O ponto 2 da lição é o cristão e o Estado, né? Como deve ser a conduta do cristão perante as instituições, então, que governam a nação. O primeiro ponto desse tópico, ele coloca a submissão às autoridades, né? A ênfase desse tópico é importante ressaltar que Deus, ele tem o domínio de tudo. Deus domina a criação, Deus domina as potestades, os governos, os impérios, o universo é do Senhor Jesus e ele governa todas as coisas. Dentro disso, nós entendemos que toda instituição na Terra também tem o aval de Deus, é instituído por Ele, né? A organização do homem aqui na Terra é de Deus. Isso vem da sabedoria divina para que o homem se estabeleça, para que ele viva em comunidade, para que ele viva em paz. E em Provérbios 29, no capítulo 29, o versículo 2, a parte B, diz que quando o ímpio governa, o povo geme. E aí fica uma reflexão para nós nesse tópico muito importante, que se talvez existem perversos governando a nossa nação, o nosso estado, as esferas públicas, né, as prefeituras, enfim, os órgãos públicos, se existem pessoas perversas dominando esses locais,
Qual é a nossa atitude diante disso, né? Será que nós não devemos estar estudando mais, nos posicionando também, buscando essas vagas de emprego, buscando essas posições? Ou será que o Senhor está chamando a nossa atenção para um viver mais próximo dele, para um interceder mais pela nação, para orarmos mais por essas esferas públicas, né? Porque nós observamos na história dos juízes e na história de Israel, sempre que um governante era mau e subjugava o povo e fazia o povo sofrer, o povo corria para onde? O povo corria para Deus, ia buscar, ia clamar ao Senhor dos Exércitos, e Deus enviava o socorro. Então, muitas vezes, o que acontece no nosso contexto nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sofrendo, mas ao invés de nós orarmos, pedirmos socorro para Deus, pedirmos estratégias para Deus, como cristãos, o que nós devemos fazer, a gente fica batendo boca, a gente fica postando coisa que não deve nas redes sociais. Então, isso é para nós refletirmos dentro deste ponto, a respeito da nossa submissão com as autoridades, dentro do cristão e o Estado, com a nossa conduta, o que nós fazemos. O ponto 2 do tópico 2 é obediência ao Estado, né? A gente entende que as leis existem para colocar ordem e para que o povo viva bem e organizado. E é rebeldia trazer desordem e caos na ordem pública. A ênfase de 1 Pedro é que nós precisamos obedecer às leis do Estado, né? Então, nós obedecemos às leis de trânsito, às leis trabalhistas, nós precisamos nos enquadrar dentro delas, as leis que são feitas para o socorro dos adolescentes, o socorro dos idosos, as leis em defesa da mulher, em defesa do homem, da criança. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos e estarmos obedecendo também como cristãos, porque assim é a vontade de Deus. Jesus vai dizer, né, que é para darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a obediência às nossas autoridades aqui é muito importante. A obediência ao Estado também, ela não é cega, né? Quando as leis vão confrontar a nossa fé e os nossos princípios morais e espirituais que estão nas Escrituras, nós devemos sim nos posicionar. E nós vemos isso muito claro com o próprio apóstolo Pedro em Atos 5, quando eles estavam pregando a respeito de Jesus Cristo, e claro, havendo tumulto, eles são levados ao Sinédrio, então, para tirar a satisfação do que estava acontecendo, e eles disseram, olha, nós não queremos mais que vocês preguem e falem a respeito desse Cristo. Aí Pedro diz, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque isso estava indo de contra a fé deles, né? Ao professar a fé deles. Então, isso é uma questão que nós devemos observar e trazer para nós como exemplo. Se as leis que estão ali para nós seguirmos, as regras no nosso estado, as regras da nossa faculdade, aquilo muitas vezes que o professor pede para nós fazermos, está de acordo com a conduta que a Bíblia pede para que eu, como cristão, tenha, ou está em desacordo, né? Então, isso é sempre necessário estarmos fazendo essa avaliação. Portanto, a nossa lealdade aos homens, ela é condicional enquanto a nossa lealdade a Deus, ela é absoluta, né? Então, nós devemos sempre estar colocando as leis terrenas diante da luz da Bíblia, diante da palavra de Deus. O ponto 3 desse tópico 2 fala a respeito da liberdade do cristão, né? E isso muitas vezes é uma preocupação, porque em Jesus nós somos livres, nós nos tornamos independentes, nós somos livres independente da forma de governo que existe. Mas o alerta a que Pedro vai chamar a atenção aqui é para a forma que nós vamos usar esta liberdade. Ser livre não me concede o direito de fazer o que eu bem quiser ou o que eu bem entender, muito menos aquilo que eu acho que é certo fazer, né? E eu faço o que a palavra de Deus me orienta e não aquilo que eu acho que é certo. Portanto, professor, você deve questionar aos seus alunos, né?
como cada um deles tem usado a liberdade que eles têm para que a fé deles venha a ser professada, para que Cristo se torne conhecido. Como tem sido a conduta deles? Eles têm agido conforme a palavra de Deus ou eles têm sido totalmente rebeldes, agindo contra, fazendo a vontade deles, ou sendo totalmente motivadores de rebelião, sem causas favoráveis, né? Isso precisa ser discutido e refletido. O terceiro ponto que a lição vai apontar é o cristão e os seus superiores. E aí o primeiro ponto desse tópico, ele coloca a submissão aos senhores. O Império Romano possuía mais de 60 milhões de escravos. Portanto, muitos dos nossos irmãos deveriam ser escravos. Mas Pedro está pedindo que eles obedeçam ao seu Senhor e que essa obediência deveria ser considerada em amor ao próprio Jesus Cristo. Eles deveriam servir ao seu Senhor como se eles estivessem servindo o próprio Cristo. E aí isso é uma outra esfera, né? Eles são chamados a uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque isso deveria produzir um bom testemunho. E é claro que hoje, né, isso também valida para os nossos dias. Num contexto onde ninguém leva desaforo para casa, onde a gente bate boca por qualquer coisa, fica essa reflexão, essa chamada de atenção de Pedro para nós. Nós precisamos estar sujeitos às autoridades que estão constituídas na nossa vida como ao Senhor. E aí você pode perguntar para eles, né? A sua atitude tem refletido o quê? Rebelião ou submissão? E aí deixa eles pensarem aí e compartilharem se quiser, né? O ponto alto desse tópico é realmente a submissão por amor ao Senhor, né? Em Efésios 6:5 diz para se submeter ao patrão como ao Senhor. E aí no versículo 8 vai dizer que o Senhor recompensará pelo bem que praticar. O ponto 2 desse tópico é seguindo os passos de Jesus. Portanto, toda a submissão deve ser baseada no exemplo de Jesus Cristo e de nem mais uma outra pessoa. Cristo é o nosso exemplo máximo, onde ele sofreu calado, ele padeceu pelos nossos pecados e ele nos deu o exemplo de servo. Ele se submeteu em amor ao Pai, se submeteu em amor àquela dura cruz que ele levou por nós. Portanto, Cristo é o nosso exemplo maior de submissão. E muitas vezes, quando a gente fala a respeito de submissão, a respeito às autoridades, as pessoas acham que é fazer papel de palhaço, fazer papel de trouxa. Bom, eu não acho que esse foi o papel de Jesus Cristo, né? Então, quando isso nos é imposto a nós, trazido à nossa esfera de conduta para assim agirmos, sim, é possível, porque Cristo assim o foi. E quem nos ajuda a assim agirmos é o Espírito Santo. O ponto 3 desse tópico fala a respeito de uma crise de autoridade, né? Ele vai deixar claro que a falta de submissão, ela gera relacionamentos fragilizados. E ele coloca isso como sendo um marco do nosso século XXI, né? Onde ninguém mais respeita ninguém, cada um é dono de si e cada um faz o que bem lhe parece, trazendo então caos à sociedade, e muito desses caos estão aí nos noticiários que a gente vê, né? Que os alunos não respeitam os professores, os empregados não respeitam mais o seu patrão, enfim. Mas nós, como cristãos, nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Nós precisamos ser sal e luz em nossa geração, restaurar a obediência e o respeito às autoridades, para que a gente tenha uma sociedade com valores morais e sociais restaurados. E começa por nós essa mudança. Nós que somos cristãos devemos ser os agentes de transformação dessa mudança, né? Seja um cidadão de bom testemunho na esfera pública. Nós não podemos ter vida dupla, ser um cristão na igreja e um cristão na esfera pública. Nós precisamos ser o mesmo cristão em todos os ambientes. E que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa, né? A nos abstermos daquilo que nos desvia da vontade do Senhor,
a nos submetermos às autoridades, né? Sempre orando, pedindo direcionamento do Senhor, qual atitude nós devemos tomar, se nós devemos nos posicionar com mais firmeza, ou se nós devemos nos posicionar em silêncio, somente obedecendo, né? O Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos dirigir. E nós somos peregrinos chamados por Deus para edificar, né? E não derribar. E nós estamos aqui só de passagem, e eu gosto de pensar que essa vida aqui na Terra, ela é um ensaio para aquilo que nós viveremos no céu, né? O aperfeiçoamento que nós precisamos passar aqui, viver aqui, é uma pré-estreia daquilo que nós viveremos no céu. E eu gosto muito de uma frase de Agostinho que diz que servir a Deus é a mais elevada das liberdades. Portanto, não vamos usar essa nossa liberdade de uma forma errada, de uma forma com que venha dar mau testemunho, mas que a gente use a nossa liberdade, o nosso conhecimento da palavra de Deus, o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo e da sua vontade para ajudar as outras pessoas, para exercermos a nossa cidadania com responsabilidade, nos posicionando nos momentos certos e nas horas certas, e que as nossas atitudes glorifiquem ao nome do Senhor, que o nosso viver aqui na Terra, em sociedade, resplandeça Jesus Cristo e que a gente possa, por meio dessas atitudes, transformar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, porque a gente sabe que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e isso parte de mim e de você. Portanto, professor, eu desejo uma boa aula, que você consiga passar aos seus alunos essas verdades, essa chamada de atenção do apóstolo Pedro aos cristãos, mas que também se encaixa aos nossos dias hoje, e que juntos a gente possa servir ao Senhor Jesus e servir as nossas autoridades naquilo que puder e naquilo que estiver ao nosso alcance. Uma boa aula, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Que Deus abençoe.